Eu nem acredito que a gente já está chegando ao final dessa temporada e fica aquela sensação de que falta alguma coisa, de que a gente precisa um pouco mais e que também tem muita coisa para o último episódio. Mas vamos comentar sobre o sétimo episódio. Fala Bozoca, eu sou o Erison, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. A gente comenta sobre a Roda do Tempo, fala muito sobre a série, ainda vai ter muito vídeo. Estamos torcendo para que a série ela não seja cancelada. E aí eu já convido você a se inscrever aqui no canal, a me acompanhar, a ficar por dentro aqui de tudo. Vai me acompanhar nas minhas redes também, porque eu tô sempre trazendo algum conteúdo, comentando. Às vezes dá um pouco de dificuldade, mas com paciência dá tudo certo. Esse episódio foi um episódio que foi totalmente dedicado à Batalha de Dois Rios. A gente tem alguns pontos interessantes para poder comentar, para poder analisar. E, de certa forma, eu gostei do episódio no geral, apesar de alguns pontos ali que eu talvez tenha sentido um pouco de falta e que eu não tenha assim, concordado, mas eu vou começar a comentar com vocês. Eu gosto muito do começo desse episódio, onde a gente começa a ver tudo acontecendo ali pelos olhos do Perrin. A gente vê as pessoas treinando, as pessoas se aprontando, todo mundo se dedicando ali para poder defender Dois Rios, para todo mundo se proteger. E eu gosto muito do povo de Dois Rios, porque eles têm muito essa cultura de união, esse processo de glorificação do próprio povo. Então, eu gosto muito do povo de Dois Rios, até porque os nossos principais heróis saíram lá de dentro. E a gente tem uma chegada aí de uma galera que a gente conheceu lá na primeira temporada, que algumas pessoas não gostam muito da resolução, da filosofia deles, mas que é algo que agrega muito dentro da história. E a filosofia deles é muito forte, que é os Tuatan, que a gente viu que eles não cometem nenhum tipo de violência, eles tentam se defender, e a partir do momento que você faz um tipo de violência, você é obrigado a se afastar e deixar, de certa forma, ali o caminho da folha, a ter que deixar de segui-los. A gente vê a Alanna ali em um momento com as irmãzinhas do Matt, onde ela está tentando ensinar as meninas a canalizar. Elas já demonstram ali um interesse por realizar raios, bolas de fogo. Então a Alanna fala para elas que elas ainda não vão começar a aprender sobre essas tramas de batalha. A gente tem o Perrin tentando negociar com o Dain para poder ajudar eles contra os Trollocs, porque ele sabe que eles precisam de reforços, eles precisam de ajudas, e aí ele faz uma negociação meio que tentando se entregar ali, porque a gente sabe que o Dain tá com muito ódio do Perrin por causa do acontecimento ali com o pai dele, que o Perrin matou ele após ele acabar matando o nosso querido Saltador, que a gente inclusive tem saudade até hoje. A gente vê que o Perrin ele tá de fato assim bem tenso, ele tá muito preocupado com o que pode acontecer com o povo dele, e aí todo mundo tá meio que colocando de fato uma responsabilidade ali sobre ele, chamando ele de Lord Perrin e colocando um título a ele, dando um título que de certa forma ele se recusa a aceitar, mas que depois ao longo do episódio a gente vê ele aceitando isso e, de fato, entendendo que o povo dele está depositando ali total confiança sobre ele. Outro ponto que é muito bom e que é um ponto muito chave durante todo esse episódio é a Fáile, que, assim, nos livros algumas pessoas não curtem muito ela, mas que na série ela está sendo super aclamada, inclusive, assim, gosto muito dela. Ela é uma mulher muito brava e o processo dela com o Perrin está sendo muito bem desenvolvido, principalmente a relação deles dois. E assim, de certa forma, eu vejo ela como se ela fosse alguém que tivesse chegado de fato para completar o Perrin. A gente vê que ele precisa às vezes de alguém para chacoalhar ele, para dar uma reviravolta ali no mundo dele. E a gente vê que a Fáile, ela tá desempenhando esse papel muito bem. Além dela não ter nenhum tipo de medo, nenhum tipo de receio, e a gente vê o Perrin ali com um pouco de medo de perder ela, até porque ele já perdeu muita gente. Um dos momentos que eu mais gostei, assim, que eu fiquei todo arrepiado, é quando eles começam a cantar a música de Manhattan, que é, assim, muito, muito divino, é muito lindo, é de fato, assim, para quem entende da história, para quem lê os livros, para quem se aprofunda ali sobre a história de Manhattan, vê que esse momento é um momento muito potente, um momento muito forte, principalmente dentro da história de Dois Rios. E o que eu fiquei assim com mais ódio foi porque eles cortaram assim o momento. Foi um pedacinho assim da música que eu queria ter. Eu tava tão entregue a esse momento, e aí quando eles cortaram eu fiquei, poxa,
vocês cortaram totalmente o meu barato, porque realmente é muito lindo. É de fato assim de arrepiar, você consegue sentir a emoção dentro do povo de Dois Rios. A gente sabe que eles estão ali com medo, eles estão tensionados, mas que ver o Perrin liderando eles, porque eles de fato precisavam de um líder, porque estava tudo um caos lá dentro. E o Perrin, ele tem desempenhado esse papel para o povo dele. Ele ter voltado exclusivamente para guiar e ajudar a estar ao lado ali do povo dele. E a gente tem alguns momentos bem épicos, bem marcantes, que é ali a chuva de cascalhos que a Alanna desenvolve junto com as irmãs do Mat e com a sabedoria, que a gente acaba vendo que a nova sabedoria, ela canaliza e ela fez assim um feito totalmente heróico, principalmente nesse episódio, porque ela em poucos minutos ela deu um grande nome, ela defendeu ali a Alanna, ela se entregou de fato ali pelo povo dela e ela canalizou e assim, infelizmente a gente viu ela indo de arrasta, mas ela é uma sabedoria que fez muito mais que a Nynaeve. Ai, meu Deus, gente. Mas no último episódio tá vindo aí, a gente vai ver finalmente a Nynaeve desbloqueando, a Nynaeve canalizando. A coisa que eu gostei muito nesse episódio é o papel que o Maxim, ele tá desempenhando. Apesar de ser um personagem, assim, que eu não curto muito, ele tem uns momentos bem bacanas aí dentro de Dois Rios, principalmente quando ele tá ensinando ali a todo mundo, e aí ele tá guiando e sendo um ponto forte ali para todo mundo, porque ele tem já uma certa experiência em batalha, então ele passa uma certa confiança a todos eles. Eu achei muito bonitinho que o Perrin, ele tem uma conexão ali com os Tuathan, e aí ele deposita uma confiança, que aí eles usam até o discurso das sementes para o povo de Tuathan, deixando ali as crianças, os mais jovens, que não podem batalhar, responsáveis por serem guiados pelos Tuathan. Então é muito bonito ver tudo isso e a gente vê que eles têm um papel importante dentro da história. Falando nos Tuathan, a gente tem um momento que, assim, é de certa forma de partir o coração, mas que a gente meio que já esperava que fosse acontecer, que é o Aram, que faz parte ali do Tuathan, em que ele tem uma faca e ele rejeita o processo ali do povo dele, e aí ele mata um Trolloc, e é algo que ele não poderia fazer de nenhuma forma, já que os Tuathan, eles não aceitam fazer nenhum tipo de violência, e a gente vê ele meio que deixando o caminho da folha a partir desse momento. Mas assim, é um momento que, de certa forma, é muito impactante, porque a gente vê, desde o momento que ele chega aí no episódio, que ele não tá mais aceitando somente apanhar, ele tá meio revoltado dessa filosofia deles, e a gente vê que ele já não tá mais se identificando tanto com os Tuathan. E aí a gente vê que ele se torna aí um novo membro de Dois Rios, o que é muito bom também. A Batalha de Dois Rios, ela foi muito boa, eu gostei muito, mas eu confesso que eu esperava um pouco mais ali, não sei, eu achei que eu iria me emocionar um pouco mais, eu achei que eu iria entrar um pouco mais dentro da batalha, que ia ser uma coisa mais, que mexesse mais com a gente. Ela não foi ruim, ela foi boa, mas eu esperava um pouco mais, assim, de fato, não sei exatamente o que. Eu esperei que os lobos fossem aparecer, assim, com muita gente, a gente estava aí num surto coletivo, mas na realidade os lobos, eles não aparecem nessa batalha de Dois Rios, principalmente porque nos livros é explicado que eles meio que ficam de recuada, e o Perrin também não tem ainda esse processo tão grande de descoberta para poder trazer aí uma legião de lobos para lutar ao lado deles. Só que nos livros é explicado, e a gente vê na realidade a primeira aparição dos lobos só lá no Poço, na Batalha do Poço. Deixa eu esquecer agora, meu Deus. Só que na série não foi explicado em nenhum momento, então a gente ficou ali num surto coletivo meio que sentindo ali um pouco de falta, mas é isso. É muito bom ver o momento ali que o Perrin, ele desperta, aquele discurso da Fáile de empoderamento para ele, que faz ele acordar, dar uma chacoalhada, e a gente vê ele lá pegando o martelo, e ele enfrentando os Trollocs, e aí ele vai na frente, assim, bem grandão, sem medo nenhum, e inspirando o povo dele também, e a gente vê a Fáile atrás, acompanhando ele, e a gente vê como eles dois se completam, e assim, é um grande momento. A Fáile, ela é bem pequenininha, mas ela é muito gigante, ela é muito grandiosa, no sentido de ser muito feroz. Sem dúvida nenhuma, a melhor parte de todo o episódio foi ver as meninas queimando o Valda, e foi assim, divino. Eu confesso que eu fiquei um pouco surpreso, porque eu acho que ninguém esperava
que o Valda já fosse de arrasta assim tão cedo, até porque ele não vai tão cedo, mas não é algo que vai fazer falta, muito pelo contrário, foi algo muito bom que aconteceu. E ver as meninas ali, além de vingar a mãe delas, se defendendo e defendendo também a Lana, e é muito bom a gente ver o sorrisinho ali da Lana de orgulho pelas meninas. Queria muito, assim como muita gente, ter visto o Perrin acabando com o Padan Fain, mas é totalmente entendível o que ele faz de poupar ali o Padan Fain e meio que fazer com que o Padan Fain faça a recuada dos Trollocs. É um momento muito grandioso, principalmente para o outro momento que vai acontecer, que é quando o Perrin, ele de fato ele se entrega e ele cumpre de fato com o acordo dele, com a palavra dele. Então é um momento grandioso e a gente vê o Padan Fain assim, já com medo. É muito bom ver a forma como o Perrin ele enfrenta lá o Padan Fain e ele fala aquele discurso também que é muito empoderador. E o Perrin, ele foi gigante, ele foi honroso, ele foi um personagem que de fato merecia esse destaque de todo esse episódio. E foi muito bom ver tudo isso, porque o Perrin, ele é um personagem que até então ele não tinha tanto destaque. Algumas pessoas não gostam tanto dele, mas eu de fato sou muito fã dele e o que ele fez na Batalha de Dois Rios foi muito lendário, de fato. Ele realmente perde muita gente, inclusive a pior parte desse episódio é a gente ver a perca ali do Loial, que eu não sei o que é que eles vão fazer, porque o Loial ainda tinha um papel importante a desempenhar ao longo aí dos próximos episódios, ao longo da história. Não sei como é que vai ficar essa adaptação, mas na realidade eu acho que foi um erro muito grande ter feito isso. E eu de fato esperava que se o Loial ele realmente fosse como ele foi agora, que fosse algo mais poético, mais profundo, porque eu acho que ele merecia algo mais honroso. Não que não tenha sido, porque ele salvou o povo de Dois Rios, ajudou a salvar eles, mas eu acho que ele merecia algo mais marcante, para ele se tornar mais memorável ainda, sabe? Mas enfim, eu não vou esperar, não vou conseguir perdoar terem feito isso com o Loial. A gente vê que o Perrin, ele é um personagem que ele tem grandes percas, principalmente porque assim, na primeira temporada ele perdeu uma esposa, na segunda temporada ele perdeu o Saltador, que era o lobo dele, um grande companheiro, e agora ele perdeu um grande amigo dele que tinha uma grande conexão, que era o Loial. Então, sim, ele perdeu pessoas muito próximas. Então dá para entender de fato tudo que aconteceu com ele e aí todo esse receio, principalmente o receio que ele tem de perder a File também naquele momento, naquela batalha. Mas é isso. Eu gostei do episódio, no geral, apesar de ter ali os seus altos e baixos. Eu acho que eu tô com um pouco de receio se a gente vai conseguir gostar do último episódio, porque, mais uma vez, a gente tem muita coisa para ser resolvida em um último episódio e que eu acho que não vai dar para ser tudo resolvido, porque é pouco tempo para muita coisa. Esperamos muito que a série seja renovada para a quarta, para a quinta temporada logo, para que a gente fique com o coração assim em paz. Mas é isso, muito obrigado se você assistiu até aqui. Eu convido você a já se inscrever aqui no canal, para poder me acompanhar também nas minhas outras redes, porque tem outros vídeos falando sobre a Roda do Tempo, vai ter muito vídeo ainda. Vamos torcer para que a série não seja cancelada. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Se você tiver sugestão de vídeo, pode deixar aí também. É isso, até um próximo vídeo. Tchau, tchau.